Só uma mega É, interrupção. Eu entendo que às vezes o que elas querem é uma prevenção sim, primária, que eu chamo até quase de secundária, que é o fazer o diagnóstico precoce. Ok, ele é sim, válido, né? super. Porque não é um tumor palpável, né? Ou seja, eu consigo fazer um diagnóstico precoce. Mas se eu tenho uma prevenção antes disso, que é não Isso, deixar ter o tumor, isso. essa é a prevenção ideal que eu acho que É, a gente tem que oferecer, e não a de fazer diagnóstico precoce, que era o que a gente tinha antigamente. A gente fazia diagnóstico ali, mas ou seja, eu já pego o paciente com câncer de mama, mas isso né? a gente tem que ir trabalhando, porque é passada essa ideia para as pessoas, a gente mesmo tem um pouco desse viés, né, cara, Uhum. né, então é algo que tem que ser trabalhando e é nossa função ter essas conversas com eles, né. Oi, turma. Olá. Vamos começar mais um podcast. Hoje a gente vai falar sobre câncer de mama e exercício físico. Será que a gente tem relação, né, com isso, com essas duas entidades? Será que uma piora a outra? Uma melhora a outra? Como que funciona, né, tudo isso? Eu tenho predisposição, eu aumento o meu risco de câncer, se eu não tenho atividade física? A gente vai entender um pouquinho melhor sobre esse universo. Vamos destrinchar esse assunto aqui. Certo, Mar? Está comigo Certo. O hoje. que eu vou falar de câncer de mama, hein? Eu falo. Onde você foi me enfiar? Onde foi? Eu falo. Você fala de exercício, eu falo de câncer de mama. É, Ó, gente, eu acho que quando é assim é tão mais legal, né. É gostoso. mais gostoso, porque você não deixa nada preparado e as coisas vêm, O e a bate-papo gente vai fica. linkando, às é, vezes fala umas besteira também, depois E eu acho que, corrige e assim, a vambora. ideia do podcast é assim, eu fico pensando naquela aquela mulher, aquela pessoa que está no carro, né, ou que ela É, está na academia, então é para que é o que a ser gente um faz, né, bate-papo, é o que a gente que é o que faz, a gente a gente faz faz. ouvindo, né, É, então é as para ser pessoas que um a gente gosta, né. bate-papo, né, é para ser um podcast, descontraído e gostoso, né. Então acho que quando a gente prepara também, necessariamente a gente acaba trazendo um tom de aula, sabe, É, e eu não queria trazer esse tom de aula, então eu acho que é uma fuga, eu tô como é que fala? Me sabotando, não hã, preparando o podcast, eu tô me é. sabotando de propósito, para que seja bem descontraído mesmo, É, mas é né, mais é gostoso. mais Eu também gostoso. adoro treinar, ou no carro, ou na bicicleta. É que agora que esse monte de curso de mentoria tô atrasado no monte de aula, né, É, mas tem um monte de gente que eu gosto de ouvir, cara, e eu aprendi a gostar muito de ouvir, pra trazer para o meu dia a dia, mas eu sigo e escuto muito o pessoal da educação física. Tem uns uhum. caras que eu gosto Eu muito, acho que eles estão da muito em alta, né, nutrição, Ma eu estava falando isso, e a como eles educação física é, barra físio, nutrição e farmaco, poxa, como eu tô admirando, assim, essas profissões. inclusive eu comprei um livro, né, você tem 2, os 2 últimos livros são de educadores físicos, né, É, um de treinamento de força do De Sales, comprei um de suplementos do professor Tácito, ou uhum. Tacito, não sei como fala, um cara fantástico, muito estudioso, um pesquisador lá da Universidade Federal do Paraná. E como a gente aprende, né, Uhum, com o pessoal que é da área da saúde também, uhum, né, uhum. e tem outras visões do mesmo assunto, A internet eh, proporciona isso, eu me essas sinto mentes brilhantes num a gente se de identificando, uns né. meses para cá, eu me sinto num Dunning-Kruger eterno, né, É, eterno, eterno, eterno. Quanto mais você vê, aprende, estuda, a sensação é que menos você sabe, né. é, Impressionante. dá até medo. Você se sente um É, ignorante. mas sabe o engraçado quando o podcast me remete muito à história do AM? Vocês não é da época de vocês, essa história do AM? Para mim é até hoje, né. Meu avô escutava muito AM, eu falava: "Gente, será que um dia eu vou ser velha assim, que eu vou ficar escutando AM?" Que era pra mim era muito música FM, né, e o Aham. AM era assuntos, né. E o podcast é isso, e aí eu falo: "Cara, eu envelheci mesmo", porque eu adoro podcast. É. Mas a AM vai acabar, viu. Vai ficar podcast. Não, acho que abriu umas frequências Ah, novas na FM, com algumas TVs, e os AMs estão migrando para FM. A Bandeirantes de Campinas já tem um canal na FM, a mesma rádio AM na FM, e parece FM. que é a tendência, porque a qualidade do som é melhor, né. Uhum, A uhum, AM é muito ruim mesmo. uhum.
E então vamos lá. Vamos falar então sobre isso. Então, qual que é a ideia, né, da história do câncer de mama que eu acho que é interessante a gente abrir esse podcast, né? Eu trago muito, assim, atendendo, né, mulheres há 20 anos, a gente tem perfis, né, e comportamentos muito semelhantes, né, nesses tempos, de um tempo para cá. E aí você vai identificando e vai trazendo, claro que para vocês, as situações que são comuns. Então, quando eu falo, por exemplo, eu tenho lá 15 atendimentos programados para aquele dia, e dos 15, 10 mulheres perguntam e se comportam de uma forma parecida, então esse ponto é um ponto interessante que eu trago para vocês, porque a gente vê que existe um comportamento e um entendimento da situação que muitas vezes ele pode estar errado, né? Então a gente vai corrigindo aqui individualmente. Algumas vezes eu consigo convencer a paciente que ela está errada, algumas vezes eu não consigo, né? O Google e aonde ela aprendeu, a amiga está sendo mais é, argumentativa do que eu. Mas a ideia é trazer isso. Então, o que é interessante fazer assim? Eu tenho muito uma situação que é a seguinte: a pessoa entra no consultório muito preocupada, falando assim: a minha melhor amiga, ou a minha mãe, ou a minha tia está com câncer de mama, fizemos o diagnóstico agora, e eu quero fazer meus exames, e eu estou super preocupada, inclusive eu estou até já sentindo uma dor na mama, eu quero fazer esses exames para ver se está tudo bem. Tá? Então, esse é um ponto que acho que muitos de vocês devem se identificar. E aí, o que eu explico é o seguinte: a primeira coisa, né? Exame não é bênção, né? Então, eu fazer o exame, eu não vou abençoar que aquela mama não vai ter um câncer dado nos próximos 6 meses. Tem pacientes, inclusive, que falam, eu quero fazer exame de 6 em 6 meses. Né? Eu falo, não é bênção que você vai ficar fazendo e você vai evitar de ter. O que evita você de ter? Esse é um ponto importante. O que evita você de ter câncer? Então, transfere esse medo e essa preocupação para a realização de exames para hábitos, né? Pega esse medo aí que você tá agora. O que eu posso fazer para não ter? Né? O que está na minha mão? E aí você vai começar a fazer isso. Então, esse o seu medo, você está caminhando para um lado errado, você está descontando onde não tem que descontar. E aí, o segundo ponto dessa situação que eu falo é o seguinte: vocês têm ideia de quantos por cento a gente tem no mundo de câncer hereditário? Então, aquele câncer que a minha mãe teve, que ela transmitiu para mim, né? Eu tenho uma alteração no meu gene, hereditariedade mesmo. Vocês têm ideia de quantos por cento tem? 5%. 5% dos casos de câncer de mama do mundo são hereditários. 80% dos casos de câncer de mama do mundo são de situações adquiridas, daquela epigenética que eu já falei aqui tantas vezes para vocês, né? Então, eu tenho sim uma propensão, através de estilo e comportamento de vida, eu desenvolvo essa doença. E 20%, incluído esses 5% aí dos hereditários, estão os que a gente chama de genético. Genético é diferente de hereditário. Hereditário é transmitido de geração para geração. Eu nasço com essa mutação, né, que é familiar. E o hereditário é combinação de gene ou algo que acontece ali que eu vou startar num determinado momento da minha vida. E os 80% não estão incluídos nisso. Então, assim, a maioria dos cânceres de câncer de mama do mundo não tem história familiar. Então, e outra coisa também interessante, os cânceres de história familiar são cânceres que têm um certo comportamento, não a maioria, como tudo na medicina, mas são em pacientes jovens, né? Sábado, nós fomos operar uma paciente de 31 anos e uma paciente de 35 anos. Certamente, esses cânceres são hereditários ou com componente genético importante. Sim, obviamente elas vão fazer os seus testes genéticos ao decorrer do tratamento, mas, né, se vier negativos testes, eu vou questionar, né, e vou sempre deixar uma chavinha ali, porque é muito cedo, né, para que aconteça isso. Então, normalmente os cânceres genéticos e hereditários têm um comportamento dessa forma. A maioria não são. Então, o que a gente pode mudar, né, para que a gente evite essa condição? A gente tem alguns trabalhos já que mostram quais são esses fatores de estilo de vida que mostram a mudança no câncer de mama. E um deles é atividade física, né? E essa história da atividade física, ela é lá quando eu fiz especialização em mama.
2006. Não é uma novidade que eu estou trazendo aqui, tá? É um trabalho já muito bem, uma situação já muito bem estabilizada na medicina. 150 horas semanais de atividade, 150 minutos, É. perdão. Nossa senhora, em 150 horas, será que eu aguentaria também? De atividade, 150 minutos de atividade física semanais melhoram a sua questão do risco para câncer de mama, tá? Por que que melhora, né? Por que que melhora? Tem outras coisas, tá? Que ajudam na melhora da prevenção do câncer de mama, mas como o tema é atividade física e câncer de mama, a gente vai falar só sobre esse hoje, tá? Por que que melhora? Vamos entender um pouquinho sobre o comportamento, né, da atividade física no corpo. O Mar vai falar isso pra gente. Aham. E a composição do corpo feminino e desvios de alterações hormonais que possam favorecer isso. Que daí, se você deve dar uma pincelada, eu complemento Sim. se precisar. A gente, sendo um pouquinho redundante já do que você falou, mas eu tenho essa conversa com os pacientes também. eh, o desenvolvimento das patologias, ou de grande parte delas, é multifatorial, né? Eh, você não chega do ponto A ao ponto B somente de uma maneira. Tem vários fatores influenciando para aquilo. Realmente a questão genética, a gente não tem o que fazer. Mas todos os outros fatores a gente tem como Tenho que fazer, fazer tem isso. como prevenir, tem como não deixar chegar lá ou retardar o tempo que leva para chegar lá nas patologias degenerativas, né? E você falando aí que o paciente quer vir fazer o exame, é mais uma vez aquela coisa que o ser humano tem, né? Terceirizar o problema, né? Ele não quer assumir a parte dele. Ele quer que você peça o exame e fale se está tudo bem ou não. E ali é o divisor de água. Ah, tá tudo bem. Vamos arrepiar, né? É. Então, não muda É nada. só uma mega É, interrupção. Eu entendo que às vezes o que elas querem é uma prevenção sim, primária, que eu chamo até quase de secundária, que é o fazer o diagnóstico precoce. Ok, ele é sim, válido, né? super. Porque não é um tumor palpável, né? Ou seja, eu consigo fazer um diagnóstico precoce. Mas se eu tenho uma prevenção antes disso, que é não Isso, deixar ter o tumor, isso. essa é a prevenção ideal que eu acho É, que a gente tem que oferecer, e não a de fazer diagnóstico precoce, que era o que a gente tinha antigamente. A gente fazia diagnóstico ali, mas ou seja, eu já pego o paciente com câncer de mama, mas isso né? a gente tem que ir trabalhando, porque é passado essa ideia para as pessoas, a gente mesmo tem um pouco desse viés, né, cá, Uhum. né, então é algo que tem que ser trabalhando e é nossa função ter essas conversas com eles, né. Então, vamos lá, né, que eu vou me meter na história de câncer de mama, né. Então, o que acontece, que a gente estava até conversando, né, hã, o acúmulo de gordura, Uhum. tá, eh ele faz com que os seus níveis de, estrogênio aumentem, certo? Uhum. Existe uma o tecido gorduroso converte testosterona em estrogênio através de uma enzima chamada aromatase, Uhum. né? Hã, Ou seja, a gente tem produção, vou traduzindo, a gente tem produção hormonal feminina feminina na na célula na gordura. gordura, É, tá? E é uma coisa que se retroalimenta, né, porque você vai cada vez tendo menos testosterona, mais estradiol, mais estrogênios, né? estrona, E que o tecido mamário é rico de receptor para hormonais, estrogênio, estrogênio e tá? progesterona. E existem alguns tipos de câncer de mama que são estrogênios dependentes, é isso, né? Uhum, Então, olha uhum. só, o sedentarismo, o aumento de gordura corpórea, o aumento de gordura abdominal, além tem a questão da insulina também, né? Você vai Tem, ficando resistente à insulina, e isso também é fator para a mama, tem né? alguns, foi descoberto alguns tumores com receptores para insulina. Então, quando eu tenho um tecido gorduroso maior, eu tenho um metabolismo diferente, eu tenho uma produção, um acúmulo maior de açúcar, e normalmente essa pessoa tem um comportamento ruim, né, Sim. alimentar, e, ou seja, jogo mais insulina, que é altamente inflamatória, e, enfim, posso, em algumas situações, ter esses starts ou favorecer Então, uma replicação tumoral. basicamente, a obesidade tem relação com câncer de mama, né, cara? Uhum, total. Então, Aumenta 7 vezes o risco para câncer de mama. Muito mais do que uma terapia de reposição hormonal.
a obesidade aumenta 7 vezes o risco para câncer de mama. Então a gente Muito mais do que a reposição hormonal. pode Gosto de falar falar isso. aí que o emagrecimento e a atividade física é Podem fator de poupar. prevenção de câncer de mama, né? Sim, então quando a gente tem também entende, né, tem 3 tipos de estrogênio, né, de conversão: estradiol, Aham. estrona e, o estriol. Existe uma rota também ruim, o estrogênio que é ruim para essa formação. E normalmente esse estrogênio, que é ruim, ele é esse estrogênio do tecido gorduroso. Então, quando a gente começa a ter decréscimos, né, hormonais ali a partir dos 35, lembra que a gente conversou? A gente tem uma distribuição, né, corpórea, e automaticamente, né, também por esse processo micro, né, de envelhecimento, de perda de massa muscular. Então, por mais que eu tenha o mesmo tamanho, por exemplo, da minha coxa, dentro de uma bioimpedância, quando eu vou avaliar a proporção gordura-músculo, e a gente vai perdendo musculatura com o passar do tempo e vai ganhando mais gordura. E o diâmetro, né, do teu corpo pode permanecer o mesmo, né? O peso pode permanecer o mesmo, mas existe essa Ah, troca. cai o peso, né? E Na essa verdade. troca não é favorável, né? Essa troca não é favorável hormonalmente para essa questão. Então, quando eu tenho atividade física, eu tenho esses 2 fatores de melhora, né? A melhora dessa conversão de estrogênio ruim, do estrogênio de via ruim, e a melhora da história da insulina, porque no músculo a gente tem Aham. receptores de insulina, eu diminuo essa insulina circulante. Então, por isso que a É, atividade a física. insulina é importante. Ela é um hormônio anabólico, né? Ela joga Aham, a glicose para dentro da fibra muscular para uhum, ela trabalhar, né? Gerar energia para as outras células também, né? A glicose é fundamental para a vida, né? uhum, E por isso que a resistência à insulina também é um grande problema, né? Você fica com a aham, glicemia alta, mas não tem glicose intracelular. uhum, Então, atividade física, acho que a gente conseguiu explicar, né? Como é importante diminuir o nível de gordura como prevenção de câncer de mama, né, Cá? uhum, Agora, muito. uma outra visão Cientificamente comprovado, cientificamente gente. comprovado, tá? A obesidade. Então, Índice a gente vê altíssimo. muito, assim, me incomoda um pouquinho, que eu tenho visto na TV, nas redes sociais, essa coisa de romantizar um pouco a questão da obesidade. Gente, é insalubre, não é saudável, precisa tratar, tem CID, é Uhum. doença, precisa tratar, tá? Eh, então acho que ficou bem Acho que as elucidado, pessoas confundem muito confun respeitar a pessoa respeitar, de entender o que incluir, é saudável e o né, que não é saudável. exatamente, Exatamente. Não, confunde as estações. exatamente. Eh, então acho que ficou bem elucidado, que a atividade física como, um mecanismo de diminuição de gordura corporal, também trabalha como prevenção de câncer de mama, Uhum, né. uhum. Mas tem uma outra faceta da atividade física, que é para aquela doente, aquela paciente que já é doente, que Que tem já o teve o câncer de câncer de mama, mama. teve, tem ou vai ter, tá? Uhum. Qual a importância da atividade? Tem importância? Não tem? Vai mudar o rumo da doença? Vai mudar o rumo do tratamento? Como ela vai passar por esse tratamento? Vai. Vai, muito. Vai e Por muito, questões tá? inflamatórias, né? Melhora de questões Não só questão inflamatórias. inflamatória, mas eu acho que, por exemplo, previamente, ela tem um diagnóstico e vai passar pelo tratamento. Você acha que uma pessoa bem treinada, com uma capacidade aeróbica grande, com uma capacidade anaeróbica grande também, com boa massa muscular, ela encara esse processo que vai ser um processo, de depressão, um processo, a quimioterapia muitas vezes traz catabolismo. Quem que vai encarar isso melhor? Quem que vai passar com menos sofrimento? Uhum, Provavelmente a pessoa treinada, né. uhum, Outra coisa, a atividade física melhora a nossa imunidade. uhum, Sistema imunológico é proteína, uhum, né. Então, a atividade física melhora a sua capacidade imunológica, melhora a sua resistência aos quimioterápicos, melhora a sua capacidade de se adaptar a essa fase tão Ontem a gente difícil, estava né. assistindo um vídeo, até a gente compartilhou no grupo da multidisciplinar da clínica, de uma professora falando, da dopamina, né.
O exercício físico aumenta muito a dopamina, né? E a maioria dos remédios dos ansiolíticos que estão amplamente sendo utilizados, né? Ou para melhorar a ansiedade, pânico, ou para trabalhar, enfim, questões de distúrbios de TDAH, né? Pessoas que usam para emagrecer, para diminuir o apetite, eles diminuem a dopamina. E uma das células que mais tem receptor para dopamina no corpo é a célula imunológica. Então, eu predisponho uma doença imunológica, né? Quando eu fico com isso depletado no meu corpo, né? E a atividade física uma hora de atividade física, em média, por dia, ela faz o correspondente de liberação ideal de dopamina e serotonina aí por um tempo. Então, não tem nada melhor, né? É só, assim, a atividade física muito Não é intensa, ela legal. também não é legal, É. tá? A gente fala muito estresse, estresse, É, estresse. A atividade física traz um estresse, mas um estresse saudável, mas a atividade muito intensa, aquelas atividades de endurance, elas acabam diminuindo temporariamente sua resposta imunológica, acho tá? que quando um É o bom atleta nesse senso, né? nível, né, ele sabe, daí ele tem, eu acredito, né, que os atletas que fazem esse tipo de trabalho têm equipe que sabe trabalhar esse déficit, enfim, dão suporte É. metabólico para essa oxidação extrema, para esse, enfim, tudo que o corpo Porque estressa, a entre gordura também é aspas, importante, né, a gente não quer ela é, em excesso, mas também se você tiver como muito tudo, pouco é né? ruim, você não tem Sim, produção hormonal, é. com um percentil de gordura muito baixo, né. Uhum. E algumas atletas femininas com hormônios, com gordura muito baixa têm problemas hormonais também, Uhum, né. uhum, Então é aquela coisa da saúde, é o bom senso, é o ponderado, é o sem exagero, é o uhum. calculado, é o medido. A gente está falando hoje da atividade física, da importância dela pro câncer de mama, mas eu estava pensando aqui, dá para falar todas as especialidades, todas as áreas da saúde, dá para a gente encontrar um benefício Uhum. bioquímico, Com certeza. fisiológico, entendeu? Eu acho que essa história da medicina do esporte, por isso que bato, É. traz muito a medicina do esporte do atleta, que é o que você gosta, mas a medicina do esporte, ela tá em toda Toda especialidade, você entendeu? Então, especialidade. eu mando muita paciente para o Marcos, assim, aquela paciente até que ela não vê o norte, ela chegou aqui com 45 anos, né, com todo esse quadro, por exemplo, não com um câncer diagnosticado, mas com esse quadro de proporção de gordura músculo ruim, sedentária, como que eu vou comer? E ela quer, não, doutora, eu quero ficar bem, eu tô me sentindo cansada, eu quero ficar bem. Como que eu vou começar? Não adianta eu passar um centro, uma mulher, uma polivitamínico, É, se eu não tiver isso, sono, atividade física e alimentação. Isso é a base. Então eu mando para ele, não porque ela tem que ter um desempenho de atleta, que bom se ela for ter para a vida dela, mas para que ela comece a ter um norte, entender toda essa riqueza, né? Entender o quanto é importante. Ah, mas eu não gosto, mas não interessa, você é adulta. E a gente não faz só o que a gente gosta, né? A gente é, tem que fazer e ponto final. Se você quer isso, você quer ter qualidade de vida, você quer ter longevidade, você quer chegar aos 60, 70 e ir no mercado sozinha, agachar, levantar, pegar sacola, né? Enfim, passar finais de semana fazendo passeando, né, indo para parques. É isso que a gente, né, tem que fazer, entendendo que a população está com longevidade, é, a curva já mudou, né? Antes a gente tinha uma curva, a gente já tem uma curva mais retiliforme, vamos dizer assim, de longevidade. E essa longevidade ela tem que ter qualidade. Não adianta eu viver mais, mas eu viver de uma forma ruim, não adequada, exatamente. né? Ontem o só vai linkando uma coisa na outra, uma paciente nossa em comum, 53 anos, com osteopenia ali já beirando a osteoporose, aquelas magrinha, né, aquela falsa magra, sarcopênica, e não gosta de atividade de jeito nenhum. Eu falei: "Olha", e ela estava com todos os exames que você havia solicitado, a saúde dela é perfeita, redondinha. Falei: "Ó, você é uma pessoa que vai ter uma longevidade, tudo leva a crer que você vai ter uma longevidade, mas se você não tiver na terceira idade a capacidade de agachar, empurrar e puxar", a gente fala isso, né, é o agachar, empurrar, puxar, não tiver o mínimo de força de glúteo posterior da coxa,
sua independência vai estar comprometida. Uhum. Você vai ter a saúde ótima, você vai ter mentalmente uma saúde ótima, mas você vai ficar dependendo de um cuidador, de um filho, de um Uhum. neto ou de uma instituição, Uhum. porque você não vai conseguir se virar sozinha. Isso vai te deprimir, porque Uhum. deprime, né, a pessoa. E Saúde começa boa, com dor, né? cabeça Aquela boa, dorzinha lombar, começa com trava a coluna já que não tem consegue dor, ela já agachar. tem dor É. no quadril, tem dor na lombar e não tem lesões, mas Uhum. vai desenvolver, Uhum. né. Então é isso, às vezes a pessoa tá tão perdida, porque E aí eu nunca falo fez, assim, a gente ai, precisa não, pegar na é, mão e mãe, levar, vai, né. ai, questionar essas coisas. É, Tá, eu não gosto agora, tá com 45, eu não gosto. E com 55, o que que a gente vai fazer, né? São exatamente. escolhas que a gente vai, a conta vem, né? A conta vem depois. Então Acho é que mais essa fácil. é a nossa ideia, né, que a gente quer tanto, que vai ser tema aí de outro É, podcast, de fazer essa equipe multidisciplinar aqui dentro, né. e Então você vai aqui, ó, você vai passar com o Gustavo e você vai te sabe que ensinar a sair do eu zero. tinha como médica muito uma visão assim, né? Eu me coloco muito no lugar das pessoas, sabe? Então a gente sabe como a vida é uma correria. Tem fases na vida que são muito difíceis mesmo. Eu tive essas fases que eu não tinha como fazer atividade física, né? Não tinha como. Mas a gente entende, né? É isso que eu falo para as mulheres. A gente entende que ela tem que ser uma fase, com começo, meio e fim, e você tem que saber aonde você está investindo. Então tá bom. Então eu estou largando mão dessa questão da saúde. E a gente está entendendo aqui o que você está colocando em jogo, tá? Você tem que saber. Mas eu tô numa fase que eu tô fazendo uma faculdade tudo bem, então o meu preço vai pagar aqui, né? Se eu não tenho um norte, né? Se eu tô perdida, então assim, eu tô trabalhando muito, mas eu não. A gente tem que parar e entender o É, que está acontecendo na vida ali, né? Então, antes eu me colocava, coitada, poxa, dupla jornada, né? Eu tenho professores que trabalham de manhã à tarde e à noite, tem a casa, tem os filhos, né? Eu falo, como que eu vou falar para essa mulher ir para academia? Ela vai dar risada da minha cara. cara, sabe o que eu falo? Isso eu já falo faz um tempão, né. Eu chego e falo assim: "Ah, você trabalha, você cuida da casa, você tem o trabalho, você tem quantas horas tem no dia?". "Ah, 24". Você não tem meia hora para você, sua vida está muito errada. Sua vida está Exatamente isso. completamente errada se você não tem meia hora para você. Outra coisa que eu também pego, assim, são gatilhos emocionais para despertar algo na pessoa, né. Para ela se questionar. Eh, eu tenho que cuidar do meu marido, tenho que cuidar da minha esposa, tenho que cuidar do filho, tenho que cuidar da minha mãe doente. Como é que você vai cuidar de alguém se você não está bem consigo mesmo? Não sabe se cuidar, né? E não sabe E não se sabe se cuidar. cuidar. Como é que você vai estar bem para cuidar de outra pessoa se você está toda lá relaxada, Uhum, né? uhum. Tá obesa, tá doente, tá cheia de ferida E eu vascular na acho perna, não que, tem como. assim, eu acho que para mim foi muito interessante, assim, eh, hã, se eu não falar, quem vai falar? Se eu não chegar para ela e Sim. falar, sendo a defensora da saúde dela, se ela me elegeu como defensora da saúde, né? Falar: "Não quero saber, você vai ter que fazer, tá? Você É, vai ter que fazer e acabou". Porque se eu não tiver esse ponto, quem que vai ter na vida dela? E sabe o que eu acho interessante, assim, vou levantar a bola aqui para o Gustavo, que ele vai estar com a gente no próximo podcast, mas tem frases na vida da gente, assim, que de repente ela cai, né? é. Ela cai. Então eu sempre fui aquela que eu ia 2 vezes por semana na academia e tal, ai meu trabalho, ai as pacientes, ai a cirurgia, ai o filho, ai o filho tá pequeno, ai o consultório, ai blá-blá-blá. E aí, ele uma vez me pegou assim, tá? Inclusive, ele vai falar bastante sobre neurolinguística que ele está fazendo. Eu estou até aprendendo junto com ele, eu vou aprender junto com ele no podcast. Eu falei, nem sei o que te perguntar. Você vai falando, aí conforme o papo É. for fluindo, a gente vai falar. Mas eu acho que vai ser um podcast bem lento, bem longo, viu? Vamos deixar umas 2 horas aí, Vini. Coloca A gente uma. divide, né, em 2, 3 Coloca a episódios, né, bateria aí, senão o carga na pessoal máquina. cansa. É verdade. E aí ele falou isso, né? Ele pegou e falou assim: escuta, né? Como é que é? Tá todo mundo se cuidando, olha lá, seu marido se cuidando. E você? Mas Como é é que você não vai se cuidar? E aquilo um dia me pegou, eu falei, gente, né? Você vê que é uma frase, na verdade, a gente já sabe, tá na nossa. Mas é alguém precisa falar. Alguém precisa é falar para é que você. nem aquela tem eu acho tão desagradável isso, Ele vai né, se achar de eu falar porque isso, né? Será que ele vai assistir esse podcast? é muito comum, né, Gu, o médico chega e fala: "Você tem que emagrecer, tá gorda", né. Cara, isso é muito chato, né, a pessoa sabe que ela tem que emagrecer. Eu acho que a gente tem que mostrar um caminho de forma, às vezes um pouco mais dura, às vezes um pouco mais delicada, mas fazer ela entender qual que é o processo, qual que é a importância, né. é,
E, E bom, é também, assunto Má, se a para gente, lá, né, né? estamos viajando aqui, mas se a gente, vamos falar agora dos mitos e verdades. Se a É, gente também não for, eu penso, pegar nesse pé, o que que a gente está fazendo aqui, né? É exatamente. isso que eu penso. Assim, se eu consentir com uma pessoa que sai do consultório e ela fala, não, não vou fazer, ai, coitadinha, porque ela não tem tempo, eu não estou fazendo o meu trabalho Não, direito. não, não, não está fazendo bem Eu tenho para que ela, colocar a saúde dela em primeiro exatamente. lugar. E eu falo isso Ela tem que muitas sair pelo pacientes. menos com a pulga atrás da orelha, eu preciso É, fazer alguma coisa. e muitas pacientes falam isso para mim, falam, ah, mas doutora, sei lá, eu preciso do meu trabalho. Eu falo, você não vai deixar de trabalhar. O que é primeiro lugar na sua vida? É, Senta num hospital, num leito de hospital, o Covid está aí para mostrar para a gente, né? Para muita gente, algumas não, né? Algumas não aprenderam nada, mas eu vi claramente isso, né? Meu celular tocava o tempo todo para situações urgenciadas que não eram urgenciadas, né? Urgências médicas. As pessoas urgenciam situações que não são. E, de repente, no Covid, as pessoas começaram a entender o que realmente é uma urgência. As pessoas começaram a entender, coloca a sua cabecinha lá atrás e pensa o que, que realmente é importante. Quando você está deitado num leito de um hospital, doente, você vai ver que saúde é prioridade, não interessa. Ah, é claro que eu preciso ter comida na mesa? Preciso. Claro que eu preciso ter educação? Preciso. Saúde, educação e alimentação, né? Mas no momento do vamos ver, a saúde é primeiro lugar, entendeu? No momento do vamos ver, a saúde é primeiro lugar. Então, e isso eu falo do alto de acompanhamento de mulheres em fases terminais de câncer de mama, né? Eu penso que se elas pudessem lá atrás, né, olhar, vou trabalhar dupla jornada ou vou fazer 1 hora de atividade física? Eu tenho certeza que elas é, parariam e fariam atividade física. E se vira com metade do salário que tem, claro que não é. Mas se elas pudessem ter essa escolha, eu falo, então esse é o meu papel, né? Enquanto mulher, conscientizar vocês dessa importância, né? Você concorda, Mar? totalmente. Imagina E se eu não não concordar, concorde para ver o exatamente. que que acontece. Então vamos para os mitos e verdades? Vamos lá. O mito 1. O exercício físico pode causar câncer de mama. Eita, não sei nem o que falar. Contrário, né, gente? Pelo amor de Deus. Que exercício que pode causar câncer Você de não vai vir com mama, essas gente? mito pegadinha para mim de última hora, né? Não. Bom, Eu coloquei na internet que as pessoas é, digitam. Sério? Agora, entendeu o link, né, de como que ele vai causar essa prevenção, né? Vocês entenderam como é que funciona isso aí, né? Mito 2. Mulheres com câncer de mama não devem fazer exercícios. mito. Mito. Vamos falar Devem. dos exercícios lá, que são bons Aham. para elas? Aeróbico, É, na verdade é o que é bom para todo mundo, treinamento né, de cara? força, Treinamento de flexibilidade e força, equilíbrio. aeróbico, flexibilidade, equilíbrio, né? Uhum. É o que traz E autonomia você pra acha nesse gente. pós, trabalho de ombro, né, que a gente faz, de levantamento de musculatura dessa região, você acha que é legal um educador físico ou fisioterapeuta ou tanto É, faz? não é tanto faz, eu acho que todo mundo tem seu espaço. Eu, no meus protocolos, nos meus processos de reabilitação, é óbvio que não é todo mundo que tem acesso a tudo, né? Uhum, Mas eu gosto muito, assim, de iniciar com fisioterapia. uhum. Eu acho que a Para fisioterapia tem entender um também a papel propriocepção, né? importante. Não, acho que assim, primeiro a fisioterapia faz um trabalho de analgesia, que o Uhum. educador físico não vai conseguir fazer. Ele tem equipamentos ali que trabalham analgesia, né? Depois eu ganho, Elasticidade desse músculo que pode estar retraído depois pela ele vai, cirurgia, né? para a cirurgia, Aderência, se diz, ou pré-operatória, pós. pós. Ah, então, o que que acontece? A imobilização, de uma maneira geral, eu falei isso ontem. Não sei se vocês já repararam, há 20 anos, 15 anos atrás, a gente viu um monte de gente de gesso na rua, né? Gesso na pele, você não vê mais. Você vê, Uhum. olha lá, criança. Então, as técnicas cirúrgicas desenvolveram justamente para minimizar o dano que a imobilização traz. O princípio da fixação das fraturas de maneira cirúrgica é a mobilização precoce, tá? Uhum. A imobilização ela é muito prejudicial, tá? A gente que opera, por exemplo, lesão de tendão no ombro, que tem que ficar lá seus 30, 40 dias de tipóia, a gente vê o trabalho que dá depois para fazer esse braço levantar. Então, imobilização é o menor tempo possível. Escutaram, né, Só meninas? que, Porque elas ficam com medo, viu, é, de mexer o braço. Pode, sob vigilância é, médica, né? Porque tem dependendo da sua olha, cirurgia, tem 45 graus, mas tem que o mexer. que mais mudou nas reabilitações aceleradas de procedimentos articulares é realmente a mobilidade precoce. A gente traz mobilidade.
Antes a gente mobilizava muito mais, deixava muito mais tempo parado e cada vez mais acelerado, tá? Uhum. Porque a imobilização é muito ruim. E mesmo quando fica imobilizado, a fisioterapia consegue trabalhar estímulo muscular passivo, né? Uhum. Mobilização. Então, a fisioterapia é muito importante, mas existe um momento de transição, Uhum. onde esse paciente vai começar a diminuir a ida ao fisioterapeuta e aumentar a ida à academia. Algumas clínicas de fisioterapia têm esse trabalho junto, tem até um amigo que Uhum. tem, é como se fosse uma clínica de fisioterapia, uma academia junto, né? E que eu acho, Justamente para meninas, trabalhar isso, essa tá? questão muscular, né? Os músculos envolvidos numa cirurgia de mama, né? Principalmente uma adenectomia, uma mastectomia, que são cirurgias que você tira todo o tecido mamário. Reconstruções imediatas, que hoje pelo menos no nosso estado, é muito comum, né, de acontecer, tá, graças a Deus, muito na prática, assim, a gente já não faz quase reconstruções tardias, a gente faz imediatamente, ali tira a mama e já coloca com plástico. Existem vários tipos de reconstrução, né? Tem reconstrução que você coloca embaixo do músculo, tem do peitoral, tem reconstrução que você coloca em cima. Então, isso vai mudar, obviamente, a recomendação do pós-cirúrgico, né? Mas todas elas têm isso que o Marcos falou que a gente está percebendo, né? Tem uma história precoce de voltar a movimentar que antes a gente deixava, ficava parado, agora não mais, a gente entende que não. E eu penso que não só no câncer de mama, mas de uma forma de um pós-operatório geral. Se eu tenho uma mulher nessa condição que foi o que a gente conversou, a partir, normalmente o câncer de mama ele vem, né, dentro de uma epidemiologia de mulheres 40, 50 a mais, eu tenho uma questão hormonal já que não é favorecida para essa parte muscular. Essa mulher não vai poder utilizar hormônios. Até então, existem estudos promissores para que alguns possam ser utilizadas em pacientes com câncer de mama. E essa é uma mulher que ela vai, em algumas situações, a depender do subtipo de câncer de mama dela, usar terapia anti-hormonal, né? Então, ou seja, eu vou ter um trabalho naquela musculatura, não só do corpo como todo, mais do peitoral e do ombro, eh, atrofiando, vamos dizer assim, né? Diminuindo. Então, se eu não tiver esse estímulo, se eu não ir para atividade física, a dor, ela inevitavelmente ela vai começar a acontecer dali 1 ano, 2 anos, e aí elas vêm com dor achando que é por causa do câncer, né? Tá, Sim. doutora, tá doendo, ai, doutora, tá doendo, aí faz exame não é nada, e não melhora aquela dor, e começa a tomar um monte de remédio para dor, e tudo pode ser facilmente resolvido. Ai, mas eu vou na musculação, dói. Eu falei, vai num profissional que você conhece, o início, óbvio que dói, toda É. transformação dói, mas você não pode ter medo da dor. Claro que com um profissional gabaritado no assunto, né? Tem a dor, que é a dor muscular tardia pós-treino, que é a dor normal de quem treina. Quando você muda uma ficha na academia, você tem. Quando você está muito tempo parado, tem. E tem a dor que não é normal. E o que eu falo é, não é. Tem a dor normal, gente, que é essa dor muscular aí que todo mundo tem quando está muito tempo parado, quando troca ficha, muda o estímulo, tem aquela dor no músculo. Mas não é para treinar tendo dor. Se está tendo dor, alguma coisa não está legal, tá? E esse não estar legal, a gente precisa entender. É uma lesão? Não é uma lesão? É a técnica? É como faz o exercício? E hoje, né, cara, você vai nas academias, a educação física evoluiu tanto. Você tem tantas maneiras diferentes de trabalhar o mesmo músculo, para que vai fazer exercício que te traz dor, Uhum, né? uhum. Você tem uma variação tão grande. Às vezes você mudando a carga, mudando o estímulo, mudando a forma de execução, e aí o profissional da educação física é importante, né? Às vezes você diminui um pouquinho a amplitude de você já soluciona a questão da dor. É. Não é legal ter dor, tá? Acho que a dor tem que ser identificada e o porquê dessa dor, mas não é para treinar tendo dor, no Uhum. meu conceito. A Eu falo isso para os minha. pacientes. Não, eu digo assim, quando eu falo de dor, é aquela dor inicial, porque às vezes a pessoa É a começa a ter dor uma muscular dorzinha, ela começa, pós-treino. não vou, É. né? E quando Limitar. tá muito tempo parado, dói pra valer, né? Você nem anda no outro dia. Imagina. Ahn, Essa é a por dor gostosa É a dor que gostosa, a gente fala, né? gostosa, deliciosa. Mito: exercício de alta intensidade são mais eficazes na prevenção de câncer de mama.
Mito. Qual que é a verdade aí, Má? Qualquer exercício, né, cara? Qualquer exercício. O Qualquer exercício, o importante, importante é fazer, né? regular e constante. Eu acho que o importante é ter isso. Às vezes as pessoas eh, que buscam academia buscam só por uma questão estética, tá? Ou de um desempenho específico. E elas focam só num tipo, né? Ah, então eu só quero fazer treino pro bumbum. Eu só quero fazer É, treino pro bíceps. Ah, eu só quero correr porque eu vou fazer prova meia maratona de não sei aonde. É importante essa mescla, é importante os profissionais dosarem para ele quanto vai ser de cada exercício, dependendo do objetivo, é. do O que eu tenho tratamento, para mas tem que mim, ter os dois, o que né? eu tenho para mim de situação Força e aeróbio, né? Só para para que completar. elas não fazem é, primeiro, às vezes, a comparação, né? Então, vai na academia, daí eu olho uma pessoa que já está fazendo há um tempo, já começa a desistir porque não vai chegar. E o outro ponto importante que a gente tem que ir contra de uma tendência populacional atual é a história de resultados rápidos. A gente quer ter o resultado rápido, porque lá na internet parece que todo mundo está com a casa maravilhosa, está viajando tudo, blá, 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 e não entende que é um processo, É. né, para aquilo acontecer. Que isso é verdadeiro para pouquíssimas pessoas, mas para a grande maioria das pessoas as coisas são construídas e demoram muito tempo para serem Ela construídas. vai lá ver a moça que tá com o corpo legal, mas ela não sabe há quanto tempo ela tá lá, É, né? E aí exatamente. já vem com aqueles conceitos, né? Ah, mas também tá tomando bomba. É. Mas As toma coisas bomba e são não treina e não também. como se Não a bomba adianta fosse fazer nada. alguma coisa. Então os Exatamente. conceitos são construídos. Então essa constância, essa certa pitada de teimosia, eu falo, ela tem que existir, isso tem que entrar na sua cabeça, como isso vai ter que fazer parte da minha vida agora, faça chuva, faça sol. E começar a não ter, enfim, desculpas para isso. A gente vai falar bastante sobre isso no próximo podcast. Falo, começou a cabeça a pensar em desculpa, veste o tênis e vai. E acabou. Mito: apenas exercícios aeróbicos são benéficos para a prevenção do câncer de mama. Mulher Mito. adora, né, É, exercício aeróbico, adoro. acha que ele vai emagrecer, né, ainda Então, é aquela coisa que a gente até discutiu, né, cara? E provavelmente quando a gente for conversar com o Gustavo e com a Amanda, esse tema vai voltar, então eu não quero também estender muito. estender. Mas não, tá? Perfeito. É mito. Mito: a prática de exercícios físicos pode reduzir o risco de recorrência do câncer de mama. Isso aí sou eu que falo, né, porque acho que você não sabe, né. Provavelmente. Então, os estudos mostram que a prática regular de exercício físico após o tratamento de câncer de mama pode reduzir o risco e É, reconhecer melhor sobrevida. A história da da imunidade, estrona, né? e da E da imunidade. imunidade também, né? É. Mito: exercícios intensos podem aumentar o risco de linfedema em mulheres com câncer de mama. Verdade, exercícios de alta intensidade não aumentam o risco de linfedema, desde que sejam realizados com cuidado e sob orientação profissional adequada. Linfedema é aquele braço inchado, né? Que a gente, enfim, que as mulheres que operaram câncer tanto têm medo. Vou fazer um parênteses aqui só para falar. Antigamente, a gente realmente fazia uma cirurgia muito ampla da axila, né? A gente tirava quase todos os linfonodos. A gente tem 3 níveis linfonodais, né? O nível 1, nível 2, nível 3. E a gente tirava até nível 3. Entendeu-se, e existe uma tendência a cirurgias minimamente invasivas até para câncer de mama. Lembra que a gente falou no podcast anterior? Então, hoje a gente tira uma amostragem celular, uma amostragem linfonodal, a gente não faz esse esvaziamento completo. São raros os casos, né, para se fazer esse tipo de situação. A gente faz uma amostragem, justamente na intenção de diminuir a chance desse linfedema, tá? Então, hoje, a cirurgia axilar ela é diferente. E existe até um upgrade. Em alguns tipos previamente determinados, a gente tira só um gânglio da axila. E o tratamento é mais fundamentado em quimioterapia e, às vezes, radioterapia. Então, a cirurgia, cada vez mais, ela está ficando minimamente invasiva, né? Acreditem, eu sou de uma época que eu não peguei esse tipo de cirurgia, mas há 5 anos antes, os meus professores falavam que se tirava, às vezes, até o braço para câncer de mama. Eram cirurgias grandes, eram cirurgias difíceis e, enfim, acreditava-se que a cirurgia era curativa, né? Vamos lá. Falamos do linfedema.
Mito, mulheres com câncer de mama não devem levantar pesos. Ah, e essa é uma coisa que elas perguntam muito. É mito, É né? mito, Eu acho que né? tem um períodozinho ali de convalescência pós-operatória e tal, mas Isso. depois liberado, não É, só pode quando liberado. deve, né? Aí, olha, liberado em cima da sua performance, porque senão você vai se lesionar, né? Isso, é. Porque pensa que você está hormonalmente desfavorável do ponto de vista muscular, você está sob vigência de uma cirurgia e principalmente se você é sedentária, sobrepeso, né? Se você, a gente tem esse quadro, você vai pegar 10 quilos de arroz no mercado, vai se machucar, né? Então, por isso que tem todo esse conceito. Então, o treinamento, verdade, o treinamento de força, incluindo levantamento de pesos, ou seja, musculação, força resistida, pode ser benéfico para mulheres com câncer de mama, ajudando a melhorar a força muscular e saúde óssea. Saúde óssea. A gente esqueceu de falar disso. Super importante para principalmente mulheres com câncer de mama e tratamento de câncer de Aham. mama. Inclusive, em algumas quimioterapias, tem o suporte já de medicação para prevenir osteoporose, para você ver o tamanho do bloqueio hormonal e que a É gente verdade, piora a né? questão muscular e óssea, né? Então, ou É. seja, o exercício, mais uma vez, ajudando a questão da saúde óssea. Tudo sob supervisão. Eu acho que, de uma forma geral, né, Má, assim, tem muitas pacientes que falam isso para mim. Ah, mas meu ortopedista contraindicou fazer atividade A gente física. falou isso outro dia, né? Falou, né? É, Não, assim, não contraindicou nada, porque eu tenho ortopedista aqui, é, tá? Eles limitam limite. determinados tipos de atividade. Médico nenhum pode contraindicar atividade física, tá? Ele pode limitar por um período, ele pode te orientar, você vai fazer, como é que chama aquele, não é, é iso, Isometria? isometria, É, a gente tem né? variações. Você não faz assim, você faz assado, mas tem que fazer alguma coisa, né? É, não é para parar. Ó, ontem eu vi um post de um colega que é ortopedista e médico do esporte também, falando sobre fratura de estresse. Post de Instagram, né? Aí, não sei se é paciente dele ou não, mas uma mulher colocou lá. Eu tive e não parei a musculação, né? Tipo, falando, eu não paro. Daí ele falou, parabéns, não é para parar mesmo, é só para parar a corrida. É, Mas a musculação você não só deve não fazer. parar, né? Deve O fazer, né? parênteses aqui vai para, olha só como tá, né? Antigamente a gente, embora nunca tinha tido uma comprovação científica, mas mulheres no primeiro trimestre da gravidez, principalmente mulheres que tinham sangramento, ou seja, uma hipótese de ameaça de aborto, porque sangramento pode ser uma série de coisas, o que a gente fazia? Limitava a atividade física até o terceiro mês, todo médico. Hoje existem trabalhos científicos que mostram que muito pelo contrário, você fazer atividade física não causa aborto, tá? Se você for ter que abortar por outras condições, você vai abortar, porque tem condições genéticas envolvidas, não é a atividade física que vai causar isso. E que a atividade física, por fazer um processo de vasodilatação e questões hormonais, fazem com que essa placenta, que a gente vai chamar de placenta, né, a partir de 12 semanas, grude mais em você. Então, ou seja, melhora uma condição no primeiro trimestre. Então, cada vez mais os estudos mostram, né, que a atividade física ela não pode ser limitada, tem que ser adaptada a depender de situação, mas a gente não tem que parar. Orientada, adaptada, né? É, nós tem muitos médicos até fazendo cursos, obstetras e junto com fisioterapeutas, fazendo cursos para atividade física no primeiro trimestre. Está lindo o trabalho, né? Mostrando que, enfim, fazem todo esse levantamento dos trabalhos científicos, mostrando, ou seja, porque tudo que quebra, né, uma certa regra, que na verdade uma regra que também não tinha comprovação científica, tem que ser muito bem provada, né? Agora existe essa leva de você ter que realmente levantar todos os trabalhos, fazer um trabalho É, muito mas eu fico delicado. imaginando, por que que Ficou isso, não, né? não, Era por que que fácil. o que já é pré-estabelecido não precisa comprovação? E por que que para É, quebrar os paradigmas precisa de é a comprovação? tradição, né? É Eu isso que eu acho. fico às vezes maluco, sabe? É, Porque eh, e tem até coisa que com. precisa, super comprovação, senão você é um bandido. Agora, tem É, coisa que não precisa, porque já é estabelecido e ponto desde e final. ponto E final. é porque sim. E é porque sim, exatamente. Mas por que estabelecido tem trabalho? Não, é porque É sim. porque sim, acabou. É assim, para mudar que É, tem que provar. é. Então, Cá, o que assim me incomoda muito nessa história e que eu tenho visto muito é por que que o novo precisa de tanta comprovação e precisa mesmo, mas por que que o que já era pré-estabelecido como verdade absoluta e não tem comprovação é o certo e acabou, Uhum, né? uhum. Então, por exemplo, não é para fazer exercício no primeiro trimestre de gestação. É uma verdade absoluta, sem comprovação nenhuma. E ponto final.
Se você quiser mudar isso, você que se vire para provar, É, com uma série de trabalhos científicos, assim, né? é difícil mesmo. E esses questionamentos, eu acho que a gente também tem que ter Sim, sabedoria de entender que questionamentos vão acontecer, porque existe uma evolução da espécie, da geração de comportamento, né? tudo Que tem a que ser gente viu, questionado. O a gente, questionar é sadio. a gente está mais Mas exposto à por que que a gente não tela. questionava o que era pré-estabelecido como é e acabou? Não existe E isso, o né? questionar é saudável, a mudança é saudável, a resistência que é estranha, né? É, Essa resistência que me parece, em algumas situações, me parece ser ruim, porque quando você também entende que existe uma resistência e você escuta o argumento que a aham, pessoa da resistência está falando, você vê que é um argumento que às vezes não tem nexo, né? Então tá bom, eu tenho uma isso. resistência, mas eu te argumento de uma forma inteligente e te Aham. mostro, ok, aceito. Mas você argumentar em cima de uma situação. A gente também tem que saber argumentar, né? Não sei se as É, pessoas estão perdendo o poder de argumentar. sim. Às vezes falta com respeito, interrompe a fala, e na hora de você ter o poder de fala e de argumentar, não sabe se É. posicionar, né? Ou Então, apela, né? ou apela. Então, eu acho que está É, faltando muito disso, eu né? acho assim, em algumas áreas que eu tenho visto, que são as áreas que a gente tem Conflitos, né? Na conflitos, tá? medicina. Eu acho o seguinte, a resistência, ela vem basicamente de alguns pontos. Primeiro, ignorância. Então ela simplesmente ignora e não quer saber, e Uhum. acabou, né? Segundo, porque Zona de realmente conforto, talvez, entra nisso também, né? segundo, ela tem embasamento realmente para confrontar, baseado na experiência pessoal dela, ou baseado no que ela estuda, ou no que ela leu. Então, realmente, ela tem para ela evidências ali que contrapõem, beleza, né? Mas eu acho que tem muito de mau caratismo também, sabia? Uhum. Reserva de mercado, então não Questões quero que você faça compradas. só exatamente, sabe? E a gente vê que algumas questões têm brigado assim entre as especialidades, então cada um quer defender que só eu posso fazer, então o outro fazer é É. errado. Aí lembre-se do seu juramento de Hipócrates e lembre-se o motivo de você ter feito uma faculdade de medicina, Exatamente. né? É Mas só aí fazer um resgate lá para trás. Um bom transcende a terapeuta, medicina, né? Vai de poder, caráter, caráter. de uma série de questões, né? Mas Mas aí eu eu fico penso também muito assim isso, muito, né? faz outra coisa, né? Porque acho que na medicina eu penso assim, é igual o padre, sabe? Mas ele não quer fazer Existe outra uma coisa, ele quer só ele questão, fazer aquilo, né? existe uma questão da beleza e da ajuda, que ela tem que ser maior, você entende? Claro que todos precisamos de dinheiro, pagar as nossas contas, Sim, existe, sem né? dúvida. Eu falo, às vezes, tento explicar para algumas pacientes, infelizmente, a clínica custa, a minha babá custa, né? Então, assim, algumas coisas eu tive que passar uma régua, É, porque senão eu lógico. não teria clínica, senão eu não faria meus cursos para poder trazer o que é É. de melhor. Mas ainda existe essa questão, né? Enfim, qual que é o limite? Faz outra coisa, vai trabalhar na bolsa de valores, vai trabalhar em outro lugar, né? Que daí dá, é até aceitável que você seja um pouco malandretes, né? É. O último mito. Não importa o tipo de exercício, desde que seja feita alguma atividade física. O mito é esse. É mito e não é, Uhum. né. Eu acho que assim, e a gente bate muito nisso, a gente Ó, até quer falou ver isso como ele, aqui. como Não, ponderou? O que que falou? não, É, bora, né. é isso Porque que na ele falou. verdade eu tenho um conceito bem formado assim, a pessoa que não está fazendo nada, qualquer coisa é bem-vinda. Uhum. Aí a partir do momento que ela se adaptou, veio para dentro, pegou gosto, pegou rotina, ou se conscientizou, mesmo não pegando o gosto que tem que fazer, aí a gente vai, trabalhando o que tem que fazer, como tem que fazer. Até porque quem está parado e não está fazendo nada, inicialmente responde muito bem a qualquer coisa, né. Isso. Responde bem a qualquer E coisa. recentemente no curso que a gente foi lá no Rio, né, o pessoal falou muito isso. Se você também força muito uma atividade É, não intensa, mas força uma atividade para uma pessoa que não está preparada metabolicamente, realmente não é saudável, né? Você tem que ter todo um preparo sim. legal, alimentar, enfim, desinflamar essa pessoa e ter o timing, né? O momento das coisas acontecerem, né? Até mencionou uma ou outra situação
singular que não deveria começar com atividade, De né? um estresse oxidativo intenso, mas não Isso. com atividade intensa, até com atividade Sim, padrão, né, eles citaram. Então, eu acho que o começo tudo é bem-vindo, depois a gente tem que fazer alguns ajustes, né? Uhum, uhum, perfeito. Acho que é isso. Maravilha. Adorei. Finalizamos. Finalizamos. Até o próximo podcast.